E aí, cambada? Mais um vídeo do quadro Bom ou Apenas Nostalgia, quadro onde eu revisito coisas que eu gostava no passado e reavalio se realmente a obra tem qualidade ou se apenas convencia a minha mentalidade juvenil da época. No último episódio eu falei sobre Jaspion, se não assistiu, dê uma olhada lá. E hoje irei falar sobre Kamen Rider Black, outra série que, assim como Jaspion, gera grande discussão na Tokunet. Parte do público da geração Manchete afirma categoricamente que é a melhor série de Kamen Rider de todas. Outra parte já alega que é extremamente superestimada. Mas então, Kamen Rider Black é realmente bom ou apenas nostalgia barata? Kamen Rider Black, um dos maiores pilares e causadores de discórdia dentro da fanbase de Tokusatsu na internet. É impossível falar de forma efetiva sobre a série sem contextualizá-la. Kamen Rider é uma franquia de Tokusatsu produzido pelos estúdios Toei. Ela foi criada pelo conceituado mangaka Shotaro Ishinomori, que foi assistente de Osamu Tezuka, conhecido como o pai dos mangás. Autor de diversas obras de mangás, dentre a mais conhecida Cyborg 009. Muitos de seus mangás tiveram adaptação para live action, inclusive Kamen Rider nasceu dessa forma, e outros heróis de prestígio no meio Tokusatsu como Kikaider e Nazuman também. Assim, Shinomori criou diversos heróis de Tokusatsu dos estilos mais variados possíveis. Ele é responsável pela criação da franquia Kamen Rider, os dois primeiros seriados de Sentai também são de sua autoria, criou Kikaider, Nazuman, Kaiketsu Zubachi, Robokei Decay, Daitetsujin 17, Machine Man, Bycrosser e muitos outros. Por esta razão, alguns o chamam de Stan Lee japonês, por ser famoso por ter criado tantos heróis, ser quadrinista e ainda dar as caras em alguns especiais ou episódios dessas séries em questão. Mas no Brasil recebe a alcunha de Reginaldo Rossi japonês mesmo. Kamen Rider Black foi um enorme sucesso aqui no Brasil, sendo exibido pela extinta Rede Manchete, e posteriormente exibiram sua sequência Kamen Rider Black RX. Por isso alguns ainda acham que Kamen Rider Black é o primeiro Kamen Rider, mas isso está muito longe de ser verdade. O primeiro Kamen Rider surgiu em 1971 e foi sucesso absoluto no Japão, nascendo assim uma franquia com sequências ano após ano, um seriado de Kamen Rider sendo lançados até hoje. Já Kamen Rider Black surgiu em 1987, e antes dele já existiam 8 produções de Kamen Rider. Então, se existe Kamen Riders desde 1971 até hoje, obviamente é de se esperar que exista uma caralhada de séries e heróis com cara de grilo. Como a infinidade de produções, não é de se surpreender que haja discussão sobre qual delas é a melhor. Então, uma briga recorrente na comunidade é o famoso Kamen Rider Showa vs Kamen Rider Heisei. Resumidamente, Showa e Heisei são denominações de dinastia no Japão. Assim como existiu a era Meiji, existiu a era Showa, que durou de 1926 a 1989, e a era Heisei, que durou de 1989 a 2019. Atualmente estamos no período Reiwa, e já temos o Kamen Rider representando essa era. Ou seja, a grosso modo, os Kamen Rider Showa são os que foram produzidos nos anos 70 e 80, e os Heisei são os mais atuais. Os Rider Showa costumam carregar mais conceitos criados pelo Ishinomori, já os Heisei já são produções que englobam várias outras influências. Essa parada de Showa vs Heisei gera enorme briga. Tem a galera que curte o padrão antigo e os que curte o padrão atual. E geralmente Kamen Rider Black é um dos pilares dessa treta. E dado todo esse cenário, existe predominantemente a galera da nostalgia que idolatra Kamen Rider Black e afirmam ser disparadamente a série superior a todas as demais. E do outro lado, o pessoal mais novo que consome os seriados atuais que desdenham a série alegando que é uma tranqueira velha endeusado pelas viúvas da Manchete ou Manchetossauros. Bem, eu sou da geração Manchete. Eu adorava esse seriado que foi extremamente marcante pra mim. Eu tive uma máscara de plástico que eu ficava correndo pelo quintal brincando e aqueles bonequinhos que quebravam nas juntas. Mas então, bora avaliar a série, mas sem se deixar levar pela memória afetiva. Na época de seu lançamento, a franquia Kamen Rider estava em hiato. O último seriado produzido foi o Kamen Rider Super One, tinha saído há 7 anos atrás. Depois disso, somente surgiu um especial pra TV em 1984, o Kamen Rider Z-Cross, que era um novo Rider que se unia a todos os heróis anteriores, basicamente uma celebração da franquia. Então em 1987 resolveram voltar com os Kamen Riders. A ideia de Shinomori era que fosse produzida uma história baseada no mangá de Kamen Rider Black. Aliás, mais pra frente gostaria de fazer um vídeo sobre as diferenças entre o mangá e o seriado. O intuito de Shinomori era fazer um reboot, uma renovação total na franquia. Ele queria fazer uma série mais sombria e grotesca, coisa que ele tentou fazer desde os anos 70, mas foi podado pelas restrições comerciais da Toei.
Por natureza, os Kamen Riders são heróis trágicos, melancólicos que perderam sua humanidade. Tanto que o primeiro Kamen Rider foi criado baseado em outro mangá de Shinomori, o Skullman, que era algo mais dark. Apesar do primeiro seriado Kamen Rider ter conseguido representar parte desses conceitos, ainda assim não chegou a representar de fato a visão do autor. Em Kamen Rider Black ele também não conseguiu que aceitassem produzir algo grotesco como ele propôs, coisa que só conseguiu nos anos 90 com o Shin Kamen Rider, que é o que mais se aproxima da ideia que ele tinha com Rider Black. E Shinomori queria romper com todo o arquétipo criado nas séries dos anos 70 para agora começar do zero da forma que ele quer. Mas não conseguiu que a Toei aprovasse a ideia de fazer uma história grotesca, violenta e melancólica como a do mangá. Mas de qualquer forma, ele conseguiu romper com os arquétipos dos anos 70 e trazer uma nova visão. Por exemplo, os Riders dos anos 70 tinham toda uma continuidade e uma tradição de, nos últimos episódios, surgiram os heróis das séries anteriores para ajudar no combate. Eles também tinham um mentor, como o Tobei Tachibana, que exerceu esse papel desde o primeiro Kamen Rider até Kamen Rider Stronger. Ele sempre enfrentava organizações criminosas que viviam às sombras da sociedade. Já em Rider Black, tudo isso foi mudado. Nota-se logo pelo visual, onde os Riders anteriores sempre tinham um famoso cachecol e um traje mais simples. O Black, mesmo tendo um visual totalmente diferente do mangá, tinha um traje que cobre todo o corpo em vez de mesclar com tecidos. Sua transformação transmitia a ideia de exoesqueleto, como é possível ver umas fibras entre suas articulações por baixo da camada mais externa. Durante as cenas de Henshin isso fica muito claro, mostrando um rosto grotesco de inseto que em teoria ficaria dentro desse exoesqueleto. Aliás, na primeira transformação mostra uma silhueta monstruosa, o que dá a entender que se trata de uma transformação incompleta, que até se assemelha ao design do mangá. Em outras palavras, por baixo do herói que conhecemos está esse monstro, deixando assim mais o conceito de humano remodelado, conhecido na franquia como Kaizo Nigen. Até então todos os Riders eram humanos que perderam sua humanidade tendo seus corpos modificados, seja de forma cibernética ou por mutação. Então nesse quesito esse conceito é melhor transmitido em Kamen Rider Black. E sério, eu acho muito da hora essa fumacinha saindo do seu corpo, representando o calor dissipado pela energia gerada pela transformação. O protagonista é Kotaro Minami, na dublagem chamado de Samu Minami, que foi dublado por Elcio Sodré, conhecido por dublar o Shiryu de Dragão em Saint Seiya, o Charivan e muitos outros personagens. Falando em dublagem, ela é competente, mas possui várias modificações, mesmo eles mantendo o termo Henshin, que significa transformação, termo esse que eles usam desde 1971 até hoje para se transformar. Eles modificaram os nomes das motos e golpes, como por exemplo, Rider Kick, que na dublagem ficou como Golpe Louva-a-Deus. Aliás, Henshin, Rider Kick, Rider Punch foram poucos elementos dos seriados anteriores que foram mantidos em Rider Black. Afinal, Kamen Rider sem moto, sem Henshin, sem Rider Kick não é Kamen Rider, né? A série já começa de forma misteriosa, com um clima dark mostrando o protagonista Kotaro Minami fugindo de seres bizarros. No decorrer do episódio, conta que ele fora raptado junto com seu irmão de criação Nobuhiko e passou por uma cirurgia de mutação, mas conseguiu escapar antes de sofrer a lavagem cerebral. Ele se encontra com seu pai de criação e pai biológico de Nobuhiko, e assim descobre toda a verdade. Aqueles seres são os Gorgons, uma espécie de seita bizarra que atua nas sombras da sociedade. Seu pai de criação teria sido coagido a se associar com eles, pois os mesmos teriam matado os pais biológicos de Kotaro, forjando um acidente, pois seu pai tinha se recusado a se associar a eles em troca do financiamento de suas pesquisas. Então, após o ocorrido, Kotaro foi adotado pela família do melhor amigo de seu pai, que por sua vez, com medo do que aconteceu, aceitou o financiamento dos Gorgons e se aliou a eles. E não só apenas isso, como os Gorgons reivindicaram que eles entregassem Kotaro e Nobuhiko, que nasceram no mesmo dia durante um eclipse solar. Obviamente, Kotaro ficou puto e decepcionado com o homem que o criou e sempre admirou. Você nos vendeu a esse bando de demônios! Ele diz que nunca quis ter aceitado isso, que ele não sabia o que fazer, que eles prometeram que não fariam nada de mal. Então ele acaba sendo atacado pelos Gorgons e é morto. Kotaro tenta salvá-lo sem êxito. Ao ver o que se assemelha com o código de barras tatuados no pulso do corpo do homem que o criou, ele se enche de fúria e se transforma pela primeira vez por conta própria para lutar contra os Gorgons. Então o episódio termina após o combate com Kotaro ainda cheio de raiva e tristeza, caminhando em direção à sua irmã de criação e irmã biológica de Nobuhiko,
e a namorada de Nobuhiko. Imagina o que se passava na cabeça dele caminhando em direção a elas e tendo que contar que seu pai está morto, como se já não bastasse o fato de Nobuhiko estar desaparecido. Aliás, quanto a essa caminhada emblemática, o ator Tetsuo Kurata, que interpretou Kotaro Minami, conta que ele teve que refazer várias vezes essa cena, pois o diretor dizia que ele parecia uma pessoa normal andando, e que ele tinha que transmitir o caminhar de um herói. No segundo episódio, contam como foi o rapto que ocorreu no aniversário de 19 anos de Kotaro e Nobuhiko. Esse que seria o último momento feliz dessa família. E também mostra que os Gorgons contam com a influência de famosos, políticos, cientistas, para assegurar seus interesses dentro da sociedade humana. Os Gorgons são retratados como uma espécie de seita macabra. São uma força ancestral existente no planeta, provavelmente antes da civilização humana. Diferente dos Riders dos anos 70, que são grupos criminosos e conspiracionistas nível Illuminati de caráter militar, mas ambos agem nas sombras da sociedade. Kotaro passou pela operação de mutação nas mãos dos Gorgons, tema recorrente nos Riders clássicos, onde eles lidam com o fardo de terem perdido sua humanidade. São heróis que geralmente carregam certa melancolia. E não é diferente com Kotaro, que aliás é como se fosse uma mistura de Takeshi Hongo e Ichimon de Hayato, os dois primeiros Kamen Riders, tanto que sua coreografia de Henshin é uma mistura das duas. Além de lidar com isso, Kotaro sofre constantemente de remorso por ter escapado sem conseguir resgatar Nobuhiko. Sempre se sente culpado e se pergunta se ele está bem. Os Gorgons realizaram essa operação mutante para torná-lo um guerreiro, uma arma biológica poderosa que lutaria pelos interesses da seita. Mas agora usará esses poderes para combatê-los e resgatar seu irmão de criação. E sempre lidando com esse fardo sozinhos, sem jamais contar para ninguém o que aconteceu, principalmente para Kyoko e Sachi. Depois do segundo episódio, a série dá uma decaída com os episódios mais fracos, mas volta a ficar mais interessante lá pro episódio 12. Mas no geral é o arco onde os Gorgons enviam criaturas para atacar o Black, com os monstros inimigos da semana e tal. É recorrente mostrar o sentimento de melancolia e nostalgia de Kotaro ao relembrar dos momentos felizes que viveu em família. Momentos que os Gorgons roubou dele para sempre. Até que chega o arco onde surge o icônico Shadowmoon. Esse vilão de visual lindo e imponente, mas que infelizmente com o passar dos anos foi banalizado pela Toei, fazendo participações em trocentos especiais, aparecendo só para apanhar sem nenhuma justificativa plausível no roteiro. O objetivo dos Gorgons era conseguir um novo imperador secular, pois o ciclo de vida da entidade que rege os Gorgons está no fim. Então eles seguiram seus dogmas e profecias para coroar um novo imperador. Assim realizaram a operação nos dois jovens escolhidos que nasceram durante o eclipse lunar e implantaram o Kingstone, a pedra que se encontra dentro do Henshin Belt responsável pela transformação. Assim Kotaro seria Black Sun e Nobuhiko Shadowmoon. Ambos deveriam lutar até a morte, e aquele que vencesse arrancaria do ventre do derrotado seu Kingstone, ficando assim com o poder das duas pedras, tornando-se o novo imperador secular. Kotaro escapou antes da conclusão da cirurgia, enquanto Nobuhiko sofreu o processo completo e ficou todo esse tempo em uma espécie de casulo, até que chegou o momento de seu despertar. De longe, Shadowmoon é o inimigo mais poderoso. Ele conseguiu destruir Birognia, ou Taurus na dublagem, que tinha sido o inimigo que deu mais trabalho ao Rider Black com apenas um golpe. Então cada vez mais parece inevitável a luta de Kotaro com seu irmão. Os combates entre os dois são empolgantes e dramáticos. Além de Shadowmoon ser poderoso, ainda Kotaro se mostra hesitante em enfrentar um ente querido. E nesse confronto acontece uma das cenas mais marcantes da infância da minha geração: a morte de Kamen Rider. Lembro do impacto que teve sobre mim essas cenas, e mesmo depois de adulto reassistindo, aquilo me comove. Então, durante esse período onde todos acreditavam que Kamen Rider havia morrido, a humanidade mostra seu lado podre e egoísta. As pessoas fogem em massa do Japão, pessoas se unem para capturar outras pessoas para tentarem se mostrar fiéis aos Gorgons e assim serem poupados, e assim o Japão se torna um cenário de caos pré-apocalíptico, onde os humanos perderam toda a esperança. Kamen Rider Black, na realidade, estava com suas funções vitais quase nulas. Ele foi resgatado pelo monstro baleia que servia os Gorgons, mas ao descobrir que os sacerdotes estavam pouco se fudendo para os oceanos, que tinham planos que poluiriam os mares, ele resolveu se rebelar. Kotaro, aos cuidados do monstro baleia, se recupera, mas descobre que Kyoko e Sachi, que são sua única família, já haviam fugido do Japão. E se depara com um mundo caótico, onde a humanidade revela sua faceta mais podre. Isso o enche de fúria, e fica impressionado com essa cena dele sentando a bica no morcego, como ela consegue transmitir a ira que ele está sentindo nesse momento.
Então surge um momento da revanche contra Shadow Moon, dessa vez mais decidido. Vou desafiar Shadow Moon para uma nova batalha. Vou deixar a maldita indecisão de lado e lutar para destruí-lo. Assim, Isamu Minami promete se despedindo de Kyoko e Sachi para sempre. Nessa luta, Shadow Moon toma o controle da Battle Hopper, dizendo que ele pode controlá-la por ser uma moto feita para servir o Imperador Secular. Por ser uma tecnologia dos Gorgons, ela é uma moto que possui certo grau de consciência. Então Kotaro consegue fazer com que ela resistisse ao controle de Shadow Moon. Furioso, ele destrói a Battle Hopper, que se sacrifica para tentar derrotá-lo. Outro momento emocionante da série. Após os Gorgons serem derrotados, uma chuva de 6 dias cai sobre o mundo todo, como se a chuva estivesse lavando e purificando o mundo após a destruição desses demônios. Kotaro volta a viver sua vida, só que agora sozinho, sem nenhum vestígio daquilo que era sua família, transmitindo assim um final triste e melancólico para o nosso herói. Como podemos ver, a série não seguiu o teor mais denso do mangá, mas ainda assim trouxe uma pegada dramática, com diversos episódios comoventes. Um herói trágico que geralmente sofria para superar seus desafios durante os episódios, derrotando os inimigos na raça sem ter tantos recursos assim. A trilha sonora acho simplesmente maravilhosa e tenho de salientar a beleza do tema de encerramento, Long Long Ago 20th Century, cuja letra retrata a tristeza de uma pessoa nostálgica relembrando da era passada, o século XX. Na época da série era o presente, mas o eu lírico da letra parece viver no futuro, e conta com tristeza como no século XX ainda a cor do mar era azul cobalto, sobre as singelas flores, onde ainda a humanidade tinha bondade e lutavam pela liberdade. Provavelmente a ideia da letra dessa música surgiu do mangá, onde a história se passa no futuro caótico, que foi levemente representado nos episódios finais da série. Querendo ou não, acredito que ainda assim devemos valorizar cada vez mais a mensagem dessa música. Rider Black conseguiu ser um ponto fora da curva e pode-se dizer que foi uma série diferentona do que foi apresentado dentro da franquia até então. Sua audiência e recepção no Japão foi boa. No entanto, para Bandai não interessa a série ter audiência na televisão e não vender brinquedos. E foi isso que aconteceu com Kamen Rider Black. A série não apresentava tantos elementos para serem convertidos em brinquedos. Somente o herói protagonista que não tinha nenhum power-up ou mudanças de forma, as motos Battle Hopper e Road Sector e o Shadow Moon. Mesmo a maioria dos monstros tendo um visual bacana e bem melhor trabalhado que os das séries anteriores, ou mesmo se comparado com os Sentais da mesma época, os vilões não possuíam designs tão chamativos para serem convertidos em brinquedos. Talvez esse comercial do Henshin Battle de Kamen Rider Black seja um reflexo disso, já que mostra adultos que aparentemente estão voltando do trabalho, achando fodão o Manolo brincando de fazer Henshin, em vez de retratar crianças. E sabe como é, a criança que manda no bolso dos pais e enchem o caixa da Bandai. Várias das coisas que estou falando aqui, os caras do Resistência Tokusatsu debateram de forma impecável na live deles. Vou deixar o link na descrição para que possa aproveitar mais detalhes sobre Kamen Rider Black e RX. Então por isso no ano seguinte fizeram uma sequência direta de Kamen Rider Black, o Kamen Rider Black RX. Aqui Kotaro Minami vai viver junto de uma família, arruma uma namoradinha, deixam totalmente de lado o teor dramático, ele ganha um carro, espada, mudanças de forma e tudo isso. Eu sinceramente considero uma das piores séries Rider do período Showa, e pelo visto isso deixou Ishinomori puto também. Assim, dá pra assistir de boa a série, se divertir com alguns episódios, mas é uma péssima sequência, ideias fracas, mas fazer o quê? É o lado mercadológico da coisa. Os empresários querem saber da grana e não da integridade artística. Eu não curto muito o visual do RX, acho até legal o design de suas duas formas novas, mas é nítido que foram feitas somente para vender bonecos. O Robo Rider é chamado de Príncipe da Tristeza, e o Bio Rider é chamado de Príncipe da Ira, mas os episódios no qual ele adquire essas novas formas deveriam transmitir essa carga emocional. Enquanto em Kamen Rider Black, existem vários episódios comuns que conseguem comover e que conseguem transmitir o sentimento de raiva. Eles tentaram trazer elementos da franquia Metal Hero dentro de Kamen Rider. De novo, se não viram o vídeo de Jaspion, deem uma olhada para entenderem melhor esse contexto de Metal Hero. E ao mesmo tempo trazer os arquétipos clássicos de Kamen Rider. E ao meu ver não foram competentes em nenhum dos dois.
sem a pegada B10 mais densa do primeiro Kamen Rider, por exemplo, e sem ação frenética, charme e emoção de séries como Charivan, Jaspion e Metalder, como se apenas juntassem os elementos superficiais das duas franquias e juntassem em uma coisa só. De vilões de conteúdo como os Gorgons, colocaram invasores espaciais genéricos, que ao mesmo tempo não são uma organização criminosa militarizada com figuras influentes da sociedade como era de praxe nos primeiros Kamen Riders, e nem mesmo tinham o brilho e plano de fundo do Império dos Monstros de Jaspion, Império Order de Spilvan, e muito menos o conteúdo de Nerosa apresentado em Metalder. Mas enfim, tem muita gente que diz preferir por ser mais animado, por ele mudar de forma, por achar mais empolgante ele batendo nos monstros com os recursos que ele tem à disposição e tal. Eu já não penso dessa forma, mas a série tem uma trilha sonora legal. Como já disse, Kamen Rider Black é um dos maiores pilares de treta na Tokunet. E no meio disso já era a velha discussão de Rider Showa vs Rider Heisei. É comum ver defensores de cada lado se atacando nos grupos por aí, dizendo que os Riders novos são coloridinhos, os que falam que os novos são superiores em tudo, tem mais recurso e etc. Eu sou do tipo que curte o padrão de Tokusatsu antigo, seja pelo teor de ficção científica serem mais recorrentes, efeitos especiais artesanais em vez de CGI em praticamente tudo, teor trágico e dramático em algumas séries, cenas de porradaria sem precisar se transformar diante da primeira ameaça. Eu gosto de várias séries atuais, mas de fato eu não sou chegado nessa ideia predominante de apenas pegarem atores delicadinhos que não fazem uma cena de ação sequer, que são totalmente dependentes do traje de combate. Ou seja, o cara salva o mundo e mete porrada em geral apenas por ter um cinto barulhento e muitas vezes sem justificativas convincentes no roteiro. A ideia de ficarem vomitando as trocentas mudanças de forma só para vender bonecos. Claro que mudanças de forma podem ser extremamente bem executadas dentro da série, mas em muitas não é o que acontece. Sinto falta de cenas de impacto, a força transmitida nas séries clássicas, mas enfim, claro que eu estou generalizando. Como eu disse, eu curto muitas séries novas como Kamen Rider Amazons, já fiz vídeo sobre, hein? Kamen Rider Blade, Garo, Ultraman Orb, Shinkenger, etc. Claro que eu já fui muito babaca e botava pilha nessas briguinhas aí. Eu costumava fazer postagens provocativas em vez de apenas exaltar o que gosto e criticar com argumentos em vez de apenas provocar. Mas bastava eu demonstrar preferência por séries clássicas que eu já era chamado de viúva da manchete. Eu já falei aqui em vídeos anteriores que séries clássicas não se resumem ao que foi exibido na manchete. Tem muita série de peso, muita coisa boa que nem foi exibido por aqui, e que acha essa ideia de atualize-se extremamente superficial. Afinal, Tokusatsu não se resume a esses dois grupos, séries da manchete e Kamen Rider e Sentais atuais. E obviamente o rótulo viúva da manchete é algo extremamente idiota. Da mesma forma que eles agem como se Tokusatsu se resume ao que foi exibido por lá, essa galerinha acha como se só existisse Kamen Rider e Sentai da atualidade, ignorando muita coisa boa apenas por ser antigo, ou até franquias como Ultraman, séries como Garo e muitas outras coisas. É basicamente o que eu falei no vídeo do Jaspion. Os caras que acham que a nata do Tokusatsu é aquilo que tiveram acesso na infância na manchete, são pessoas vendadas pela nostalgia cega, apreciam por memória afetiva e não por realmente curtirem Tokusatsu. É o direito de cada um gostar de séries específicas e tal, mas perde a razão quando falam que é um lixo séries que nem assistiram, apenas para falar que Kamen Rider Black é superior. É comum ver por parte do pessoal groselhas como se as novas séries estragassem o legado do Black Kamen Rider e que as séries anteriores a eles eram toscas e velhas demais. Ou seja, gostam do Black apenas por nostalgia cega mesmo. E falo nostalgia cega porque ela impede que se enxergue tanta coisa boa, seja outras ótimas produções que poderia estar apreciando, como o primeiro Kamen Rider Amazon, Kamen Rider Blade e muitas outras, e mesmo poder enxergar elementos interessantes dentro do próprio Kamen Rider Black que vão além da nostalgia. Considero Kamen Rider Black uma boa série sim. Ela tem vários elementos únicos, teor dramático, trouxe evoluções consistentes ao gênero, ótima trilha sonora, uma boa história, momentos comoventes. Obviamente tem seus problemas, seus furos, aqueles episódios fracos, mas nada é perfeito. De resto, não passa de picuinha barata dessa galerinha que tem ataque de pelanca apenas por ver alguém celebrar, curtir e elogiar Kamen Rider Black, se sentindo na obrigação de falar que tudo que passou na manchete é uma bosta. Quanto ao pessoal que grita aos quatro ventos Kamen Rider Black é o melhor e tal, bem, é direito dele pensar dessa forma. Mas será mesmo que ele consumiu essas trocentas séries que surgiram no decorrer desses 48 anos? Tem muita coisa boa que vieram tanto antes quanto depois de Rider Black, mas acho totalmente ilegítimo a série estar em um top de melhores Riders. Na minha visão, Kamen Rider Black é realmente uma ótima série.
mas acaba sendo prejudicada pela fanbase que a coloca em um pedestal motivada pela nostalgia cega, e ao mesmo tempo acaba sendo odiada pela fanbase dos Kamen Rider Heisei. Eu, com o passar do tempo, venho tentando ser menos babaca, criticar as coisas com argumento em vez de apenas ficar replicando achismos e ficar com picuinha de fanboy. E torço para que a comunidade no geral faça o mesmo, para que assim possamos ter conversas interessantes dentro desse nicho, em vez de ficar apenas com briguinha de criança de bunda suja. E vocês aí, curtem Kamen Rider Black? Já leram o mangá? Quais seus Kamen Riders favoritos? Comenta aí embaixo. E se gostaram dessa bagaça, deem um Rider Kick no joinha e se inscrevam no canal. Obrigado a quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo. Fui!